lá. A gente hoje vai falar um pouco sobre alguns temas que são recorrentes na UERJ, tá? Então, eu selecionei aí algumas temáticas, né, para a gente conversar um pouco, que vem caindo na UERJ há alguns anos. Então, vocês provavelmente vão encontrar nesses anos de qualificação. Então, a gente vai passar nessa aula por modos de organização discursiva, estrutura da argumentação, pressuposições, marcas de enunciação, procedimentos de coesão, procedimentos de coerência, recursos de retórica e intertextualidade, organização interna do texto e mundo narrado e mundo comentado. São tópicos muito importantes e que vêm aí sendo bastante frequentes, né, na UERJ. A gente vai falar da parte teórica, tá? E a gente também vai, no final, fazer algumas questõezinhas, tá? Questões que são bastante... são exemplos de tudo que a gente vai ver, ok? Então vamos lá, olha só, a gente começa com modos de organização discursiva. Quando a gente fala de modos de organização discursiva, a gente está falando de descrição, de narração, de argumentação, e a gente vai falar ainda de diálogo, ok? Então vamos começar. A gente começa aí com a descrição. Não sei se vai dar para ver bem isso no texto, esse texto grande aqui. Não, texto. Tá? Não, peraí. Esse aqui, o texto grande é esse. Não dá para eles vão ver. Então, olha só, descrição. Fala assim, a definição de descrição é tentar traduzir uma imagem com palavras, né? É muito comum, não sei se vocês fizeram esse exercício, mas quando a gente está lá no ensino fundamental 2, né, no começo do ensino fundamental 2, tipo sexto ano e tal, o professor de português pediu para vocês fazerem a seguinte atividade. Quando está começando a ensinar a descrição para vocês, né? Façam um texto, imagine que vocês estão olhando pela sua janela. O que você vê? Né? E aí pede para você, então, caracterizar tudo aquilo que você está olhando pela janela. E aí, a ideia é que você faça um texto predominantemente descritivo, né? Porque a descrição é exatamente a tentativa de traduzir uma imagem com palavras, né? A descrição a gente sabe que pode ser física e ela pode ser também psicológica, tá? Eu posso descrever alguém com características físicas, ou eu posso trazer características mais psicológicas. Pode ser uma descrição mais objetiva ou uma descrição mais subjetiva. Quando eu digo para você que essa cadeira, esse quadro é preto, ninguém vai dizer para mim que ele é verde, tá? Porque tá todo mundo vendo que ele é preto. Agora, se eu digo para você que esse quadro é bonito, né, eu posso ter várias opiniões contrárias à minha, tá? Então, essa descrição de falar que esse quadro é bonito é totalmente subjetiva. Agora, dizer que esse quadro é preto é algo objetivo, ok? Então, a descrição pode ser física, psicológica, objetiva e subjetiva. E outra coisa, em geral, essa descrição, ela não vem sozinha, né? Você não faz um texto descritivo. A gente tenta fazer um texto descritivo para as crianças, né? A gente tenta fazer, por exemplo, quando aprende línguas, textos descritivos. Por exemplo, a gente faz muitas aquelas atividades com revistas, e aí a gente pede para vocês escreverem, vocês estão aprendendo inglês ou espanhol, enfim, descreverem os personagens, ou descreverem aqueles artistas, né? Então, fisicamente, como é que eles são e tal, e as características psicológicas, né? Como é que eles são. E aí, a gente faz isso porque a gente tenta desenvolver esse tipo de texto. Mas, em geral, a descrição no mundo real, ela não aparece sozinha. Ela aparece acompanhada principalmente da narração, mas ela também pode aparecer até com a argumentação, né? Ela pode aparecer dentro da dissertação. Isso é totalmente possível. Então, eu vou ler junto com vocês o texto do Mário Quintana e a gente vai ver que aqui dentro, vou aumentar um pouquinho, mas que aqui dentro a gente consegue ver um trecho que é bastante descritivo. Olha só.
encontro um caderno, eu vou ler aqui, no meu espaço, encontro um caderno antigo de adolescente. E em vez das simples anotações que seriam preciosas como documento, descubro que eu só fazia literatura. Afinal, quando é que um adolescente já foi natural? E folheando aquelas velhas páginas, vejo compungido como as comparações caducam. Até as imagens morrem, dizia Brás Cubas. Quero crer que caduquem apenas. Eis aqui uma amostra daquele diário. Era tal qual uma noite de tela cinematográfica, silenciosa, parada, de um suave azul de tinta de escrever. O perfil escuro das árvores recortava-se cuidadosamente naquela imprimadura unida, igual, que estrelinhas azuis picotavam. Os bangalôs dormiam. 1, 2, 3 horas da madrugada, nem a lua sequer sabia. A lua, relógio parado. Pois vocês já viram que mundo de coisas perdidas? O cinema não é mais silencioso. Não se usa mais tinta de escrever. Não se usam mais bangalôs. E ninguém mais se atreve a invocar a lua depois que os astronautas se invocaram contra ela. Então a gente tem aqui um trecho, né? Basicamente narrativo, né? Ele encontra um caderno antigo, em que dentro desse caderno antigo ele vê que ele achava que ele teria anotações que seriam documentos, mas ele vê que na verdade ele só fazia literatura, tá? Ou seja, só fazia ficção, essa é a ideia, tá? Fazia poesia, ficção, fazia coisas muito subjetivas, ok? E no final ele fala, e aí no meio desse texto, na verdade, né, desse texto, ele traz aí um trecho desse diário. E aí, nesse trecho que está sublinhado, né, e está até de cor diferente, cinza, vocês podem não estar percebendo, mas está cinza. A gente tem aqui um trecho que é um trecho descritivo, e que ele fala assim: era tal qual uma noite de tela cinematográfica, silenciosa, parada, de um azul suave de tinta de escrever, uma descrição bastante subjetiva, né? Mas ele está descrevendo esse cinema, silenciosa, suave, tá? Silenciosa, parada, de um suave azul de tinta de escrever. Então ele está trazendo para a gente como era a descrição desse cinema. O perfil escuro das árvores recortava-se cuidadosamente naquela imprimadura unida, igual que estrelinhas azuis picotavam. Os bangalôs dormiam. Olha só, então ele traz pra gente uma descrição dos bangalôs, tá? Ele traz uma descrição da noite, como é que estava, ok? Só que é uma descrição completamente subjetiva. E depois aí ele volta para o presente se invocando, que aquilo é tudo uma coisa muito do passado, né? Muito não usual mais naquele momento. Então a gente consegue ver que a descrição, ela é então esse detalhamento. Ela vai tentar traduzir a imagem com palavras. E em geral, a gente chama de um tipo textual, né, ou um modo de organização do discurso, acessório, porque sempre está dentro de outro. Dificilmente você encontra a descrição sozinha, tá? A narração já é um modo de organização essencial, né, principal, tá? Então ela relata fatos, com personagens, tempo e espaço, tá? Então é isso que eu pretendo dentro da narração, né? Relatar fatos, tá? Com, né, personagens, tempo e espaço. Então olha esse texto aí, esse trecho do Machado de Assis, de Esaú e Jacó, tá? Em volta da moça, olha só. Já então, os 2 gêmeos cursavam, um a faculdade de Direito em São Paulo, outro a escola de medicina no Rio. Não tardaria muito que saíssem formados e prontos, um para defender o direito e o torto da gente, outro para ajudá-la a viver e a morrer. Todos os contrastes estão no homem. Então, um trecho aí do Machado de Assis. Então, ele me dá uma marcação. Aqui a gente tem uma marcação de tempo,
de personagens e de espaço, né? Então eu estou contando fatos, né, que é exatamente o fato de que esses gêmeos, eles cursavam, né, medicina nessas universidades aí, nessas faculdades, e que não ia demorar muito para que eles saíssem dessas universidades e começassem então a exercer suas profissões. Isso está muito pequeno dentro de um texto muito maior, que é o próprio texto de Esaú Jacó. Fiz um recorte, né, muito pequenininho. E aí, dentro desse recorte, eu tenho algumas marcações, tá? De tempo, a gente tem um advérbio de tempo já, né? Já então, naquele momento, ok? Então, esse já é um advérbio de tempo, traz pra gente essa marca de tempo. Às vezes, o aluno, ele fica muito tendencioso com marcadores de tempo que são mais óbvios, como aqui, hoje, nesse momento, agora, e ele esquece de marcadores que são menores, como já, tá? Então já é uma marca de tempo. Personagens, que são os dois gêmeos, né? Então são os nossos personagens, e ele me fala de dois espaços aqui, né? Que espaços que são mencionados dentro desse trecho? Eu tenho a Faculdade de Direito em São Paulo e a Escola de Medicina no Rio. São as duas faculdades, uma de Medicina e uma de Direito, uma no Rio e uma em São Paulo, ok? Uma em São Paulo, uma no Rio. Enfim. E, por último, a gente tem a argumentação, que é exatamente aqui, para mim, bem ruim. A argumentação é a defesa de um ponto de vista. Argumentar é defender aquilo em que eu acredito, tá? Então, quando alguém olha para você e fala, você argumenta muito, porque você defende aí o seu ponto de vista. Ok? Então, vamos lá. Um pouquinho. Olha só. De maneira geral, todos os avanços tecnológicos parecem coisas demoníacas. No interior do Brasil, as primeiras locomotivas que passavam pelo campo faziam a população se persignar. O barulho infernal, as fagulhas que saíam da chaminé e que frequentemente incendiavam os canaviais, tudo parecia coisa do demônio. Pulo das locomotivas para a internet, a criação mais estupenda da tecnologia desde que inventaram a roda, pode ser encarada, ao menos no estágio que se encontra, como uma criação divina e diabólica ao mesmo tempo. Divina porque aproxima os homens de forma barata e imediata, cria condições de progresso e bem-estar que não se podiam imaginar até recentemente. Tem também seu lado diabólico. No primeiro momento, ela pareceu abrir para qualquer um a possibilidade de melhor se informar e melhor se comunicar, mas pouco a pouco, de tal maneira ganha sofisticação, que breve será um instrumento dos mais fortes e dos mais sábios em operar seus mistérios e possibilidades. Pelo mundo todo, há uma geração jovem, pós-informática, que poderá deter o monopólio do novo instrumento que a técnica ofereceu à humanidade. Hoje, essa força tecnológica existe. O problema é saber se ela será manobrada por Deus ou pelo demônio. Então, ele traz aí pra gente que a ideia está falando sobre esses avanços tecnológicos, né? E a gente tem muito claro o momento em que temos a defesa de um ponto de vista, tá? Ele traz logo ali os pontos de vermelho, né? Essa defesa de pontos de vista, né? Então eu tenho fatos que estão em branco e eu tenho opiniões, que são as partes que estão em vermelho, né? Que são essas defesas de pontos de vista, tá? Então a gente tem aí que parecem coisas infernais, né? O barulho parecem coisas demoníacas, perdão. O barulho é infernal, tá? Tudo parecia coisa do demônio, tá? O pulo das locomotivas para a internet é a maior criação desde que inventaram a roda. Ele fala que isso pode ser encarado tanto como divino como demoníaco. Ele explica, né, que é divino porque aproxima os homens de uma forma imediata, tá? Criando aí uma situação de bem-estar, de progresso, mas também tem o seu lado diabólico, ok? Porque ele fala aí
que será um instrumento dos mais fortes, dos mais sábios, para operar os mistérios e possibilidades, porque ninguém vai poder deter esse controle, tá? Depois ele fala que existe uma geração jovem que vai poder controlar isso tudo, que vai poder mexer com isso tudo. O problema é saber se ela será manobrada por Deus ou pelo demônio. Então, quem vai controlar? Ele misturou, né? Uma loucura esse texto, misturando internet com Deus e demônio, tá? Uma coisa bem doida, né? Então, essa é a argumentação que essa pessoa fez, tá? Carlos Heitor Coni, né? Na Folha Online, ok? E o último modo de organização discursiva é o diálogo, tá? O diálogo é exatamente a representação da fala dos personagens, né? A fala literal dos personagens, né? Então, quando eu trago para você a fala dos personagens. Um exemplo aqui, um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe haver furtado um osso. Para que furtaria eu esse osso? Alegou ela. Se sou herbívora e um osso para mim vale tanto quanto um pedaço de pau. Não quero saber de nada. Você furtou o osso e vou levá-lo aos tribunais. E assim fez. Então, a gente tem aqui duas falas, né? A primeira é da ovelha, que ela fala que não furtou o ovo, porque ela é o osso, porque ela é herbívora, que isso vale tanto quanto um pedaço de pau. E a segunda, que é exatamente a do cachorro, que não quer saber de nada, que vai levar aos tribunais e fez isso. Então, a fala dos personagens, né, ela pode vir assim, né, com travessões, ou ela pode vir com as pares, ok? Ela pode estar assim, sem nenhum tipo de verbo de introdução, ou ela pode estar introduzida por um verbo, que a gente chama de verbos dicende, se escreve dicende, tá? Se escreve dicende, que são os verbos de enunciação. São os verbos que introduzem uma fala. Por exemplo, ele disse, ele falou, comentou, enunciou, tá? Gritou. E aí você tem a fala do personagem depois. Ok? Então são as possibilidades. Depois, aqui a gente vai ver estrutura da argumentação, né? Então a gente vai ver opinião e fato, método indutivo e dedutivo, toda hora cai na alerte, procedimentos dialéticos, a gente vai ver tese, antítese e síntese, e a avaliação de argumentos, a diferença entre validade e verdade, e falácias e sofismas, tá? É a diferença entre falácias e sofismas. Vamos lá. Bora. Aqui a gente vai ver a diferença entre fato e opinião. Todo fato, ele tá de vermelho. E toda opinião, ela tá de verde nesse texto aqui, tá? Primeiro eu vou até ler o texto primeiro com vocês, para depois eu ler a definição. Olha só. Fala assim: em todo o continente americano, a colonização europeia teve efeito devastador. Atingidos pelas armas e mais ainda pelas epidemias e por políticas de sujeição e transformação que afetavam os mínimos aspectos de suas vidas, os povos indígenas trataram de criar sentido em meio à devastação. Na primeira década do século XVII, índios norte-americanos comparavam a uma demolição aquilo que os missionários jesuítas viam como transformação de suas vidas pagãs e bárbaras em uma vida civilizada e cristã. Relação dos jesuítas da Nova França, 1636. No México, os índios comparavam seu mundo revirado a uma rede esgarçada pela invasão espanhola. A denúncia da violência da colonização, sabemos, é contemporânea da destruição e tem em Las Casas seu representante mais famoso. Então traz pra gente aqui, né, tá falando sobre a colonização europeia dentro do continente americano, né? Então vai falar tanto sobre essa questão dos índios norte-americanos,
quanto sobre a questão do México. Mas é importante a gente perceber o seguinte, existe uma situação muito clara ali quando se emite uma opinião e quando se traz fatos, né? Os fatos são muito claros, os índios foram atingidos por armas, pelas epidemias, por políticas de sujeição, são fatos documentados historicamente, né? Contra fatos não há o que você falar. Eu não vou dizer se isso é verdade ou se isso não é verdade. Isso é um fato. Isso foi documentado historicamente. Tá? Então, porque ele traz até uma referência aqui, né? Então, ele fala que nas primeiras décadas do século XVII, esses índios norte-americanos comparavam a uma demolição o que os missionários jesuítas viam como uma transformação da vida pagã em uma vida civilizada, tá? Já no México, os índios vão comparar o mundo revirado a uma rede esgarçada pela invasão espanhola, tá? Houve uma denúncia, tá, da violência da colonização, que é contemporânea à destruição, ok? Então, isso aqui existiu de fato, existiu uma violência. Agora, existem momentos aqui, outros momentos, em que a gente tem uma opinião. Olha só, em todo o continente americano, a colonização europeia teve efeito devastador. O devastador aqui, principalmente esse artigo, primeiro em todo o continente americano, porque ele só cita 2, né? Então, não dá pra gente falar de todo. Depois, a gente tem o devastador. Esse devastador é uma característica muito subjetiva, né? Que traz pra gente a opinião, ok? Os povos indígenas tratam de criar sentido em meio à devastação. Outra vez eu trago a minha opinião, né? Porque criar sentido é muito subjetivo. Como que eles criam sentido, né? E aí, para poder explicar essa minha opinião, depois eu teria que vir com fatos. A minha opinião é que eles tentam criar sentido. Qual o fato para comprovar essa minha opinião? Tá? Então, eu trago aqui de novo a minha opinião, ok? Então, a ideia é, os fatos são reais, sem intervenção do enunciador, né? A opinião é a intervenção do enunciador, emitindo o seu juízo de valor sobre o fato, né? Então, é o que eu acho sobre aquele fato, né? Então, normalmente, eu trago um adjetivo, né? E esse adjetivo qualificador mesmo, né? Se é bom, se é ruim, se é legal, se não é, se é bonito, se é feio, se é chato, se é legal, tá? Eu trago um adjetivo qualificador. Depois, aqui a gente tem um assunto que cai com muita frequência, né? O ERJ mesmo traz isso com muita frequência. Quando a gente estava falando na aula de figuras de linguagem, a gente viu várias figuras de linguagem. Eu falei para vocês durante essa aula que tinham outras questões que não estavam abordadas ali naquele material, porque eu preferi pegar foi uma questão de opção mesmo, né? Peguei todas as questões que estavam figuras de linguagem mais sozinhas, né? A questão era só figuras de linguagem. Então, isso foi eu optei por isso, tá? Mas eu poderia pegar, por exemplo, questões que envolviam métodos de raciocínio com figuras de linguagem. Tinham muitas, que misturavam, por exemplo, indução, dedução, metáfora, metonímia, eram as opções, né? Então, misturava métodos de raciocínio e figura de linguagem, tudo ao mesmo tempo, tá? Então, é muito comum. Método de raciocínio é um assunto que toda hora está presente na UERJ. É quase certo que tem lá uma questão de método de raciocínio. Então, a gente tem 2 tipos de raciocínio que são muito claros, né? O raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo, né? O raciocínio indutivo, eu comparo, né, até as escolas literárias, lembra? Realismo e naturalismo. O raciocínio indutivo é o realismo, né? Do indivíduo para o geral. É do individual, indutivo de individual para o geral, tá? Então, é o raciocínio que leva a uma conclusão pela observação de fatos. Ele vai do específico, do individual, para o geral. Então, eu parto do pequeno, do indivíduo, do específico, para depois generalizar. Eu observo fatos, observo algo pequeno e depois eu generalizo. Olha o exemplo. O ouro é metal
e conduz eletricidade. O cobre é metal e conduz eletricidade. Então são fatos, tá vendo? Fatos individuais. O ouro é metal e conduz eletricidade. O cobre é metal e conduz eletricidade. A prata é metal e conduz eletricidade. O ferro é metal e conduz eletricidade. Vários fatos, né? Vários fatos individuais, específicos, ok? Agora eu generalizo. Logo, todo metal é condutor de eletricidade. Logo, todo metal é condutor de eletricidade. Não estou avaliando se isso é verdadeiro, se isso é falso. Eu estou avaliando que isso é um tipo de raciocínio indutivo. Partiu do individual, do específico para o geral. Ok? Isso é indução. Tá? Quando eu falo de realismo, eu falo que realismo é assim, né? Que eu observo o indivíduo para conseguir olhar a sociedade, certo? E o dedutivo é exatamente o contrário. Eu olho o geral e a partir disso, depois disso, eu concluo sobre o indivíduo. Eu parto do geral e depois eu olho para o indivíduo. Então, olha a definição aqui, ó. É o raciocínio que leva a uma conclusão a partir de uma premissa maior, passando por uma observação particular. Vai do geral para o específico, tá? Então, o silogismo, né, ele é um raciocínio dedutivo. O silogismo, perdão, é exatamente essa estrutura, né? Premissa maior, premissa menor, conclusão, tá? A premissa maior é a premissa geral, né? Então, todo homem é mortal. Olha aí a generalização. Todo homem é mortal. Ora, Sócrates é homem. Então, geral, todo homem é mortal. Aí eu individualizo. Ora, Sócrates é homem. E aí eu chego a uma conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Chego a uma conclusão. Relacionando essas duas premissas, né? A premissa maior e a premissa menor. A premissa maior geral e a premissa menor individual. Ok? E aí a gente vai para um raciocínio que é a dialética, né? O método de raciocínio dialético. A dialética é exatamente quando você coloca os elementos contrários, né? Então você vai colocar exatamente a presença de elementos contrários. Quando você coloca numa redação, por exemplo, o raciocínio dialético, você vai usar a tese, a antítese e a síntese, tá? Então você vai colocar o argumento e o contra-argumento. Isso é um raciocínio dialético. Eu gostava, na época que eu escrevia, eu gostava muito de escrever pelo raciocínio dialético. A UERJ, inclusive, é um lugar para se usar muito raciocínio dialético, né? O Enem dizem que não é um bom lugar para usar raciocínio dialético. Isso é o que dizem, né? As boas notas, em geral, né, não tem raciocínio dialético e tal. Tá? Então, qual é a tese? A tese é a opinião que você defende, né? A opinião do enunciador. Então, a antítese é a opinião contrária, a opinião inversa do enunciador. E a síntese é exatamente a relação, a combinação harmônica de tese e antítese, a relação entre os dois. Aí a gente vê a antítese barroca, né? Na verdade, a contradição, a dialética barroca, é isso, a dialética barroca. Qual a dialética barroca? A gente tem a religiosidade medieval, que a gente tem ali a princípio, né? Você tem, na verdade, antes você tem o humanismo renascentista, tá? Que era a tese, o humanismo renascentista. E aí vem a religiosidade, né? Aqui estou colocando o contrário, que eu pensei na contra-reforma. Bom, a religiosidade medieval era a tese. Depois, você tem a antítese, que é o humanismo renascentista, certo? Relacionando religiosidade medieval, certo? Que vai defender valores subjetivos, vai defender valores totalmente teocêntricos, ok? E isso eu vou opor a uma antítese, que é o humanismo renascentista, que vai defender valores totalmente objetivos, totalmente antropocêntricos, totalmente contrários.
Isso aqui, se eu coloco os dois, eu tenho exatamente essa oposição, né? Se eu relaciono esses dois, eu vou fazer a síntese, que é a contradição do barroco, que é exatamente a junção dessas duas coisas, né? Que é exatamente a dialética entre a religiosidade medieval e o humanismo renascentista. O barroco é um pensamento dialético, porque ele traz em si essas duas oposições, ok? A avaliação de argumentos, né? Isso aqui surgiu com os sofistas, né? Os sofistas, eles diziam que um argumento, ele não precisa, um argumento de defesa, ele não precisa necessariamente ser verdadeiro. Ele pode, muitas vezes, ser apenas válido para comprovar a tese. Isso era o que eles diziam, ok? Um argumento de defesa, muitas vezes, um argumento de defesa não precisa ser sempre verdadeiro para comprovar uma tese no raciocínio, né? Lógico, tá? Ele precisa ser somente válido, que é ser um argumento possível. Por exemplo, olha o argumento válido. Vou partir do argumento verdadeiro, olha só. Primeiro, a esposa arrumava a mala para a viagem e enchia de casacos. Quando o marido reclamou, defendeu-se dizendo: vou levar muitos casacos porque está muito frio e vamos ficar muitos dias fora. É um argumento verdadeiro, tá? Eu vou levar muitos casacos, por quê? Porque está frio e a gente vai ficar muitos dias fora. Eu preciso levar muitos casacos. Se está frio, a gente vai ficar muitos dias fora. Eu preciso levar muitos casacos. Agora, o argumento válido. Só usava açúcar porque dizia que adoçantes engordavam. Quando questionavam, justificava afirmando: só gordos usam adoçantes. Logo, adoçantes engordam. Aí tu fica assim, né? Hã? Como assim? Esse argumento, ele não é verdadeiro, mas ele é válido. Por que ele é válido? Porque se você olha e vê que realmente só pessoas gordas, pelo menos a maioria, né, usa adoçante, a pessoa justificava dessa forma, a pessoa pensa, então o adoçante engorda. Muitas vezes as pessoas usam o raciocínio, que é a ideia de um raciocínio válido e não verdadeiro, para argumentar e construir o que a gente chama de sofismas, né? E aí eu passo para a próxima ideia, e a diferença entre sofisma e falácia. O que é um sofisma, né? Os dois, sofisma e falácia, são raciocínios falsos, são argumentos falsos, usados aí nessa ideia de enganação, né? de ludibriar quem está ouvindo, né? Os sofistas, eles eram muitas vezes políticos, tá? E políticos, advogados, e aí então estudavam essa retórica, tá? A argumentação, ok? Olha aí a ideia. Qual é a diferença básica de um para o outro? Não que vocês vão ser cobrados por isso, tá? Muitas vezes, por que vocês talvez não sejam cobrados por isso? Eu te explico. Porque a diferença está na intenção. E você identificar a intenção é muito complicado, tá? Por isso que às vezes eles não colocam nem como opção as duas coisas, ok? Qual é a diferença? A diferença é que o sofisma, ele é um raciocínio que tem um argumento falso feito para te enganar, de propósito, com a intenção de te enganar. Um exemplo aqui do sofisma. Meu irmão, você está arrependido de um crime que cometeu? Essa pergunta clássica, né? Você está arrependido de um crime que cometeu? Imagina, um juiz faz essa pergunta para alguém que está sendo acusado. Você está arrependido do crime que cometeu? Essa pergunta é feita para enganar. Ela é um sofisma. Por quê? Se a resposta for sim, o interlocutor assume o crime.
dizendo que está arrependido. Se a resposta for não, o interlocutor também assume o crime, mas não está arrependido. Então, se ele responder sim, quando se ele responder não, eu tenho aí, né, ele está assumindo o crime da mesma forma, né? O juiz, então, não está deixando a possibilidade de que essa pessoa diga que ele não cometeu o crime, tá? Então, sim ou não, qualquer uma das respostas, ele assume o crime. Então, aqui eu tenho um sofisma. Foi feito para enganar essa pessoa, né? Muitas vezes as propagandas fazem sofismas, né? Os discursos políticos fazem sofismas, ok? A falácia, ela já é feita por um erro, por um engano, então ela não tem a intenção de te enganar. Ela, na verdade, foi feita porque a gente teve aí um erro, um engano, né? Não a intenção de enganar. Tem umas falácias que são maravilhosas, né? Óbvio que elas se tornam uma grande brincadeira, tá? Eu vou ler essa daqui, ó. Meu irmão teve uma dor na coluna, tomou um remédio X e ficou bom. Eu estou com a mesma dor na coluna, então vou tomar o mesmo remédio que eu vou ficar bom. Eu tive a intenção de me ferrar, vou tomar o mesmo remédio que eu vou ficar bom? Não. Tá? Houve um erro na argumentação ali, se ele teve a dor na coluna, ele tomou um remédio X e ficou bom, eu vou tomar o mesmo remédio que eu vou ficar bom. É um processo argumentativo, né? Então, mas não teve a intenção, eu não tive a intenção de enganar, né? Tipo, se eu falar para alguém assim, poxa, eu tive uma dor de coluna e tomei o remédio tal e fiquei boa, toma esse remédio. Eu tive a intenção de enganar o outro? Não, tá? Houve ali um processo de falácia. Existem aquelas falácias maravilhosas o mar é feito de água e sal, o biscoito é feito de água e sal, então o mar é um biscoitão. Aí você fica, mas o mar não é um biscoitão. Porque o biscoito também não é feito de água e sal, né? Tem farinha, tá? Tá lá escrito água e sal, mas tem mais coisa nele, né? Tem até açúcar, tá? Tem um monte de outras coisas, ok? Então o mar não é um biscoitão, certo? Tem aqueles do Stevie Wonder que são maravilhosos, do Stevie Wonder que dura eternamente, né? Do Stevie Wonder, Stevie Wonder é cego, o amor é cego, Deus é amor, então o Stevie Wonder é Deus. Eles fazem uns gigantescos e vão concluir que o Stevie Wonder é Deus várias vezes, né? O Stevie Wonder é amor, o Stevie Wonder é várias coisas. Tem os do Stevie Wonder gigantescos. Tem o do queijo, né? Que o do queijo é mais ou menos, eu não lembro de qual, mas é mais ou menos assim, tipo, quanto mais queijo, mais furo. Quanto mais furo, menos queijo. Então, quanto mais queijo, menos queijo. E aí você fica meio bolado com esse negócio, tá? Mas são raciocínios que não foram, porque tem enganos ali, né? Tem algum tipo de erro no meio, mas que não foram feitos para enganar. Não foram obrigatoriamente feitos para enganar. Alguns são feitos. Deixa eu só pegar aqui. Se eu não me engano, eu trouxe alguns. Deixa eu só encontrar eles. Ó, aqui, olha esse sofisma. Se com 16 anos um jovem pode decidir quem vai governar o país, ele também pode ser preso e cumprir pena da mesma forma que um adulto. Várias pessoas falam isso, né? Isso é um raciocínio que constitui um sofisma. Por quê? Porque ele é feito na intenção de enganar, tá? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, porque não existe uma relação entre você ter entre a primeira e a segunda parte, né? Se você pode decidir quem vai governar, não significa que você pode ser preso e cumprir pena da mesma forma que um adulto, tá? Não existe uma relação entre as duas partes, ok? Cadê? Se no Brasil ninguém paga caro por mentir, por que você vai pagar caro pela verdade? Tá? Era um anúncio publicitário, tá? De um jornal. Por que você vai pagar caro pela verdade? Por que você vai pagar caro pelo jornal, né? Então você não tem que pagar caro por um jornal. Não existe uma relação entre ninguém pagar caro por mentir e você não pagar caro pelo jornal, né? Então eles estão construindo aí um raciocínio baseado num sofisma, tá? Só que é o que eu estou te dizendo.
A intenção é algo muito subjetivo, então normalmente eles não colocam para você a diferença entre o sofisma e falácia, tá? Pressuposições. Pressuposição é uma ideia que deduz a partir de um fato. É algo que está implícito, a gente chama de informações implícitas, em geral, né? Só que essa pressuposição, ela pode estar óbvia, explícita ou implícita. Por exemplo, olha aqui. O fato é, Maria dirige muito bem. Eu vou pegar desse fato duas pressuposições, tá? Primeira pressuposição de Maria dirige muito bem. Ela aprendeu a dirigir, isso é claro, né? Isso está explícito nessa informação. A gente chama isso dentro da linguagem de pressuposto. Estou só te fazendo a diferença entre os dois, tá? E a segunda informação é que Maria tem carteira de motorista. Essa informação não está afirmada no texto. Eu é que subentendi. Tanto que a gente chama isso aqui de subentendido, que é aquilo que não pode ser confirmado pelo texto, tá? A gente subentende que Maria tem carteira de motorista, porque se ela dirige muito bem, ela deveria pelo menos ter carteira de motorista, tá? Isso aqui é uma informação que está implícita, a gente chama de subentendido. Aquela que eu consigo confirmar com o texto, a gente chama de pressuposto. Aquilo que a gente não consegue confirmar, em geral, a gente chama de subentendido. Então vamos lá. A gente vai fazer algumas questõezinhas da UERJ, tá? Para a gente aplicar um pouco disso que a gente falou, conversou até agora. Eu vou bem pegar uma água para mim rapidinho ali. Minha água acabou. Pega? Aí, ó, maravilhoso. Vamos lá. O método dedutivo organiza-se a partir de premissas gerais, que são confirmadas por premissas particulares para se chegar a uma conclusão. Isso a gente viu, né? O método dedutivo organiza-se a partir de premissas gerais, dedutiva do geral para o individual, que são confirmadas por premissas particulares para se chegar a uma conclusão. Então, ok. A frase do texto, o texto a gente nem precisa para fazer essa questão, tá? A frase do texto que evidencia uma premissa geral é: então vamos lá. Letra A. Quando eu era criança, passava todo o tempo desenhando super-heróis. Quando eu era criança, passava todo o tempo desenhando super-heróis. B. Todo super-herói deve atravessar alguma via crucis. Todo super-herói deve atravessar alguma via crucis. Eu vou relendo porque aí vai dando tempo de vocês pensarem. Letra C. São todos símbolos da solidão, da sobrevivência e da abnegação humana. São todos símbolos da solidão, da sobrevivência e da abnegação humana. E a letra D. Não houve nenhuma literatura que tenha me marcado mais do que essas histórias em quadrinhos. Não houve nenhuma literatura que tenha me marcado mais do que essas histórias em quadrinhos. Então, o que ele quer? Retomando. Ele quer a frase do texto em que eu tenho uma premissa geral. Eu só preciso saber o que é uma premissa geral. O nome já diz pra gente. Se eu tenho uma premissa geral e eu sei que eu tenho um método dedutivo, e que o método dedutivo é o que vai do geral para o individual, a premissa geral é aquela que generaliza. Então eu preciso encontrar uma informação que generalize. E aí a gente vai e tenta encontrar essa informação, né? Quando eu era criança, passava todo o tempo desenhando super-heróis, eu não tenho nenhuma informação generalizante. Estou falando aí de quando eu era criança. Na letra D eu também não tenho. Não houve nenhuma literatura que tenha me marcado mais do que essas histórias em quadrinhos. Eu não tenho dúvida na letra D. Tranquilo? Acho que a dúvida ficaria entre a B e a C. Tá? Todo super-herói deve atravessar uma via crucis, que é uma informação super generalizante. Todo super-herói deve atravessar
alguma via crucis, tá? Estou generalizando. Como se falasse para você assim, ó, todo ser humano é mortal, tá? Que foi o que a gente viu, né? De exemplo, quase isso. E a letra C, que deixa um pouco a gente em dúvida, ele fala assim, ó, são todos símbolos da solidão, da sobrevivência, da abnegação humana. Eu tenho a palavra todos aqui, mas esse todos, ele está sendo usado para dizer que são todos símbolos da solidão. Todos esses são todos símbolos da solidão, da sobrevivência. Ele não está sendo usado para se referir a algo genérico, tá? Ele está sendo usado para se referir aos símbolos, tá? Não se referir a todo super-herói, a todos os super-heróis, ok? Ele está se referindo a símbolos, né? E não para generalizar uma informação. Então, a letra B é aí, nossa, preto, a letra B é o meu gabarito, tá? E aí o comentário, né? A palavra todo é uma pista da premissa maior. Então, toda vez que você vê a palavra todo, tá? Ela é uma pista da premissa maior. Eu tenho comentário até a partir do texto, né? Como o tema do texto é super-herói, os argumentos, fatos e exemplos alinhados partem dessa premissa, desenvolvendo a malha discursiva com elementos comprovadores da via crucis, por que passa todo herói. Então, sempre que você vê a palavra todo, ela é uma pista da premissa maior, tá? Vamos lá. Digamos que um político em campanha eleitoral afirma: se um partido é mais organizado, devemos votar nele. Ora, o meu partido é mais organizado. Logo, vocês devem votar nos candidatos do meu partido. Como um destes candidatos sou eu mesmo, não lhes parece bastante razoável que vocês votem em mim? Tá? De novo. Se um partido é mais organizado, devemos votar nele. Ora, o meu partido é mais organizado. Logo, vocês devem votar nos candidatos do meu partido. Como um destes candidatos sou eu mesmo, não lhes parece bastante razoável que vocês votem em mim? Isso foi o que o político falou. Para apoiar sua tese, ele recorre a um professor de lógica, que, consultado, concorda que o argumento é válido. Entretanto, o argumento do candidato pode ser questionado. Este questionamento, segundo os mesmos princípios de lógica, deve defender que, letra A, quando se admite a validade de um argumento, não se admite ao mesmo tempo sua verdade. Letra B, uma vez que o professor de lógica é humano, ele pode estar tão errado quanto o candidato. C, já que o exercício da democracia exige compromisso político, não se pode pautar o voto apenas pela lógica. E letra D, como o argumento do candidato beneficia todos os candidatos do seu partido, tanto faz votar nele como nos outros. Não, na verdade, a letra D, eu comentando aqui comigo mesma, né? Na verdade é porque não se comprova que ele seja... cadê? Não se comprova que ele seja bom só porque o partido dele é organizado, né? Não faz o menor sentido a letra D, né? Então, vamos lá. Com base no que a gente falou até aqui, a gente viu que um argumento, os sofistas falavam, né? Que o argumento, para ser usado, ele não precisa ser verdadeiro. Ele pode apenas ser
válido, que é exatamente o que esse político usou, né? Se o partido é mais organizado, devemos votar nele. O meu partido é organizado, logo, vocês devem votar no meu partido. Se eu faço parte do meu partido, vocês podem votar em mim. Só que isso não é verdadeiro. Vocês não podem votar em mim só porque o meu partido é organizado, né? Porque não significa que eu seja um bom candidato, ok? Então, quando se admite a validade de um argumento, não se admite ao mesmo tempo sua verdade. Esse argumento é válido, mas ele não é verdadeiro, né? Então vamos lá. Comentário. Sabe-se que num silogismo os argumentos podem ser julgados de acordo com a sua validade, que é a forma, e a verdade, que é o conteúdo. A validade é exatamente o que a gente viu, tipo, a forma tá boa, mas o conteúdo não é verdadeiro. Não significa que ele seja um bom político, tá? O político organizou as premissas de forma correta, validando os seus argumentos. Porém, não se pode comprovar que o partido dele seja o mais organizado. Assim, embora seja válido o raciocínio pela sua forma, ele é falacioso devido ao conteúdo, tá? E nem que ele é o melhor político, né? Olha esse texto aí, o Erd. Astroteologia. Por mais de 40 anos, cientistas vasculham os céus com seus radiotelescópios, tentando ouvir sinais de civilizações inteligentes. Infelizmente, até agora, nada foi encontrado. Muitos cientistas acham essa busca uma imensa perda de tempo e de dinheiro. As chances que algo significativo venha a ser encontrado são extremamente remotas. Em quais frequências os ETs estariam enviando os seus sinais? E como decifrá-los? Por outro lado, os que defendem a busca afirmam que um resultado positivo mudaria profundamente a nossa civilização. Sem dúvida, a confirmação da existência de outra forma de vida inteligente no universo provocaria uma revolução. Alguns até afirmam que seria a maior notícia já anunciada de todos os tempos. Eu concordo. Não estaríamos mais sós. Se os ETs fossem mais avançados e pacíficos, poderiam nos ajudar a lidar com nossos problemas sociais, como a fome, o racismo e os confrontos religiosos. Talvez nos ajudassem a resolver desafios científicos. Nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses que tanto acreditam existir? Não é à toa que inúmeras seitas modernas dirigem suas preces às estrelas e não aos altares. Marcelo Gleiser. Então, olha só. A UERJ cobrou em cima desse texto a seguinte questão. Todo texto argumentativo é construído com base na apresentação e defesa de ponto de vista. A opinião do autor a favor de pesquisas interplanetárias apoia-se, sobretudo, na possibilidade de, letra A, incentivar o interesse por outras civilizações, B, livrar os seres humanos dos confrontos religiosos, encorajar os cientistas nas buscas de novos desafios, ou conduzir a humanidade a profundas transformações. Tá? Então a gente pensa aí um pouquinho em qual seria essa resposta, né? Ele fala pra gente, atenção, que todo texto é construído com base na apresentação e na defesa dos pontos de vista. Ele apresentou pra gente os seus pontos de vista, defendeu o ponto de vista, e aí fala que a opinião do autor a favor de pesquisas interplanetárias apoia-se na possibilidade de que, né? E aí, se a gente voltar aqui um pouquinho, ele fala exatamente que
os ETs poderiam nos ajudar, né, a lidar, se os ETs fossem mais avançados e pacíficos, eles poderiam nos ajudar a lidar com os nossos problemas sociais, como a fome, o racismo e os confrontos religiosos. Talvez nos ajudassem a resolver desafios científicos, tá? Então, tipo, nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses que tantos acreditam existir, tá? Ou seja, ele está mostrando pra gente a possibilidade de quê? Né? De conduzir a humanidade a profundas transformações, tá? Então a gente tem aqui, ó, se a gente for analisar a questão, ela está exatamente no trecho que eu falei para vocês, né? Então a gente tem aí, ó, a premissa do autor a favor das pesquisas interplanetárias. O que eu quero é uma hipótese, tá? Quando eu procuro essa hipótese, eu encontro se os ETs fossem mais avançados e pacíficos, tá? Então ele tem aí uma tese favorável a pesquisas interplanetárias, tá? Ele mostra pra gente a possibilidade de conduzir a humanidade a profundas transformações. Seria exatamente essa possibilidade de nos ajudar com problemas sociais, como a fome, o racismo e os confrontos religiosos. Olha essa questão. Claro, ao abrirmos as possibilidades de que a vida extraterrestre inteligente exista, no fragmento acima, o vocábulo claro projeta uma opinião do autor sobre o que vai ser dito em seguida. Outro exemplo em que a palavra ou expressão sublinhada cumpre função semelhante é a. Desde então, ideias sobre a pluralidade dos mundos têm ocupado. B. Por mais de 40 anos, cientistas vasculham os céus. C. Infelizmente, até agora nada foi encontrado. D. Nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses? Se você olhar lá no exemplo, né, no trecho que foi retirado do texto, a gente tem, claro, ao abrirmos as possibilidades de que vida extraterrestre inteligente exista, a gente tem esse claro, tipo, é óbvio, tá? É óbvio. Se a gente abre essa possibilidade, então ele está mostrando uma opinião dele com relação àquilo que ele está dizendo. Isso é óbvio. Então, ele está mostrando essa opinião. Ele quer qual dessas opções tem uma função semelhante, tá? Então, desde então, ideias sobre a pluralidade dos mundos têm ocupado, a gente não tem. A gente tem uma relação de tempo, né? Por mais de 40 anos, cientistas vasculham os céus, também tem uma relação de tempo. E nesse caso, quão diferentes seriam dos deuses, a gente também tem uma relação de opinião, está mudando o sentido, né? Tem uma relação de sentido. Na letra C, aí sim, ó, infelizmente, até agora nada foi encontrado. Ele está mostrando que, poxa, ele não está contente com isso, né? Que pena, até agora nada foi encontrado. Então, ó, o infelizmente mostra pra gente a opinião do autor exercendo função semelhante ao do claro na oração de cima, ok? Deixa eu só... Não vou nem passar. Bora. Segundo o texto... eu botei sim. Oi? Voltou? Segundo o texto, tá, dá para fazer esse texto. Segundo o texto, estou procurando o texto. Segundo o texto, as atitudes autoritárias e democráticas em relação à leitura possuem um pressuposto comum. Dá para fazer sem o texto, olha só. Esse pressuposto está sintetizado em letra A, o reconhecimento de que a leitura se associa ao poder. Letra B, a percepção de que a leitura se expande com o tempo. Letra C, a expectativa de que a leitura se popularize na sociedade. Ou a letra D, a necessidade de que a leitura se identifique com a tecnologia. Gente, é óbvio, é claro que eu acredito, eu não li o texto, tá, da questão, que com o texto isso fique muito mais simples,
né? Não li o texto agora, eu já devo ter lido em algum momento da minha vida. Mas quando eu peguei essa questão para montar o material, eu não li o texto não. Porque eu quis mostrar para vocês mesmo que dá para fazer sem texto essa questão. Olha só. Porque ele traz para a gente o seguinte: segundo o texto, as atitudes autoritárias e democráticas em relação à leitura possuem um pressuposto comum. Pressuposto, né? O que existe de pressuposto entre autoritário e democrático? O reconhecimento de que a literatura se associa a poder, a percepção de que a leitura se expande com o tempo, a expectativa de que a leitura se popularize na sociedade ou a necessidade de que a leitura se identifique com a tecnologia. Então, a palavra-chave entre autoridade e democracia é poder, tempo, popularização ou tecnologia. Né? É isso que vocês tinham que chegar, tá? É exatamente poder. Então, o gabarito, por conta disso, é a letra A, né? Autoritarismo e democracia são palavras associadas a poder, ok? Gente, deu bug nisso aí. Isso aqui era para estar branco. É um agradecimento. Obrigada. Pessoas, é isso. Eu espero que esse material e essa aula possam ajudar muito vocês, né? Que realmente são temas que caem bastante, que têm com muita frequência sido cobrados na UERJ e que vocês realmente possam ir lá e encontrar o tão esperado A. Tenho certeza que vocês têm todas competência e preparação para isso. Tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Beijão.